Evangelho de João, capítulo 12, verso 25. Eu coloquei o tema da mensagem como culto da vitória. Nós vamos falar um pouquinho, não a respeito dessa vitória natural, mas a verdadeira vitória que nós temos em Jesus, a vida eterna. Amém, meus irmãos? João 12, 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo que está aqui, que o Senhor enviou para nos guiar a toda a verdade, para nos consolar, para responder às nossas orações, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar corretamente. Nós temos essa certeza, que mesmo que nós não sabemos orar, através de gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva as nossas orações ao Pai, de uma forma que o Pai compreenda e atenda as nossas orações. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome neste lugar, pedimos que o Senhor venha falar conosco, queremos que o Senhor tenha liberdade para fazer a tua vontade aqui. Nós abrimos o nosso coração. Deus, sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Isso aqui não é um ritual, tem uma organização, tem um formato, mas o Senhor é vivo, Pai, e o Senhor é soberano. Queremos deixar isso claro nas regiões celestiais, que o Senhor tenha liberdade aqui para falar ao nosso coração, para tocar em nós e para fazer a sua vontade em nós. Abençoa a pastora Damares, as crianças, fala com elas, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala a respeito de algo que é totalmente loucura para o mundo natural. Aquele que ama a sua vida, aquele que se importa com a sua vida natural, aquele que se preocupa de forma demasiada, de uma forma muito grande, ou prioriza a vida natural, vai perder a sua vida. Você já ouviu a história da bomba d'água? Tem uma historinha da bomba d'água. É assim, ó. Certo homem, perdido numa região desértica, no deserto, prestes a morrer de sede. Olha só, estava com muita sede, quase morrendo de sede. Ele avista uma cabana abandonada. E ele entra nessa cabana, e no quintal dessa cabana ele encontra uma bomba d'água, velha, enferrujada. E imediatamente ele começa a bombear aquela bomba, mas a água não sai. Ele, frustrado, desapontado, sentou, pensando que iria morrer. Só então ele vê do lado da bomba uma garrafa d'água com um bilhete colado no rótulo. Dizia assim: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa. Meu amigo, observação: faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Então, quase morrendo de sede, a bomba enferrujada, sem sair água, aquela garrafa de água, uma água já um pouco velha. Ele começa a pensar. A garrafa estava ali cheia, e ele dentro desse dilema:
Se ele bebe a água velha e quente da garrafa, talvez sobrevivesse. Mas se ele colocar naquela bomba enferrujada, talvez obtivesse a água fresca. Talvez a bomba sairia dessa água fresca. Mas talvez não, ele começa a pensar nisso. E agora? Eu uso essa garrafa de água, obedecendo o que está escrito no rótulo, ou eu bebo essa água e talvez eu consiga viver? Então, relutando muito com isso, ele pega a garrafa e despeja na bomba. Despeja toda aquela água na bomba. E ele começa de novo a manivelar a bomba, bombear aquela bomba. E a bomba começa a fazer um barulho, mas não acontece nada. E daqui a pouco a bomba começa a fazer um barulho maior, começa a chiar. E aí de repente começa a surgir um fiozinho de água, bem pouquinho. E daqui a pouco vem um pouco mais forte, um fluxo maior de água. E finalmente aquela bomba d'água começa a jorrar água com abundância, água fresca, água boa para beber. O que aconteceu? Ele bebeu até matar a sede dele. Bebeu, descansou, bebeu aquela água. E aí ele enche a garrafa de novo e acrescenta um pequeno aviso àquele bilhete. Ele diz assim, ó: acredite, funciona. Você precisa dar toda a água da garrafa antes de poder beber de volta. Que história legal, né? A pessoa chega ali com uma sede. Talvez aqui muita gente nunca teve essa sede, nunca tivemos no deserto, mas a ponto de quase morrer. Já teve, João? Imagina, né? De repente você se depara com uma situação dessa. Eu bebo a água, ou eu falo o que esse rótulo está falando para eu fazer? Esse texto de João 12, 25, ele fala a mesma coisa para nós. Quem ama a sua vida vai perder. Se esse homem tivesse bebido a água e não obedecido o que estava escrito no rótulo, o que ia acontecer? Ele ia morrer, ele ia beber um pouco de água, certamente ia morrer. E o texto diz assim: quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Quem obedece, quem ouve o que a palavra de Deus diz, quem lê o que está escrito no rótulo e coloca em prática, vai guardar a vida, vai preservar a vida, vai ter a vida eterna. Muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Eu faço agora, eu satisfaço meu desejo, eu vivo o momento, eu vou na onda, eu faço o que está todo mundo fazendo, ou eu me atento para o rótulo da garrafa, vejo o que está escrito na garrafa e pratico aquilo que está escrito na garrafa. Tem algumas lições que a gente pode tirar desse texto. Em primeiro lugar, vou ler para vocês. Temos aqui uma lição simples dada pelo Evangelho, que o nosso intelecto, a nossa inteligência reconhece, embora pouco conhecida na prática. Odeie a tua vida. Comparativamente falando, bem entendido, por ser desnatural que alguém odeie a si mesmo. Olha só, faz uma comparação. Em Efésios 5:29 fala assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui é o amor na prática. Quando você fala de amar o próximo, é isso aqui. Não é sentimento, eu amo o próximo como a ti mesmo, estou apaixonado por mim, eu me olho no espelho quando eu acordo, estou apaixonado, e é esse amor que eu vou praticar com o meu próximo. Não. É esse amor aqui, eu sustento a minha carne, eu cuido da minha carne, eu cuido do meu corpo físico, eu cuido das minhas emoções. Esse é o amor que Deus está falando para nós.
Continuando, mas ama tão intensamente as coisas espirituais, concentra de tal modo em servir ao próximo, que chegues a uma espécie de negligência quanto à tua própria pessoa, como se te odiasse. Então assim, eu tenho planos para a minha vida, de ter uma carreira de sucesso, de ter uma casa boa, eu tenho planos de escolher os meus próprios caminhos, meus próprios destinos, mas por amor a Jesus, por entender esse texto, por não me preocupar, não priorizar os meus planos, os meus sonhos, mas priorizar aquilo que Deus tem para mim, os sonhos de Deus para mim, eu trato os meus planos não de qualquer forma, não seria essa palavra, mas eu deixo de lado os meus planos para viver os planos de Deus. Vem uma história que aconteceu comigo, bem simples, é um exemplo bem pequeno, mas que para mim foi marcante. Deus falou muito comigo. Eu, antes de me converter, sempre tive aquelas vontades de acampar assim, no meio de um calipau, plantação de eucalipto. Eu gosto muito daquele cheiro de eucalipto, né? Acho que a maioria aqui gosta, né? Muito gostoso. E na plantação de eucalipto, a grama não cresce por causa da sombra, né? Então fica aquela terra bem batidinha assim. Eu sempre tive esse sonho. Olha só que coisa pequena, né? É tão fácil pegar uma barraquinha e procurar uma plantação de eucalipto. Só que eu ficava imaginando isso, projetando isso, idealizando de uma forma assim tão grande. E eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. E certa vez no seminário nós fomos fazer um prático na festa do Peão de Barretos. E o nosso alojamento seria acampar ali numa parte ali do Parque do Peão, né, do lado do acampamento dos solteiros, né? E aonde nós ficamos acampados foi exatamente num calipau, exatamente como eu imaginava. E o que Deus falou comigo nisso? Sonhe os meus sonhos, e eu vou realizar os teus sonhos dentro do meu sonho. Sonhe os meus sonhos, e eu vou realizar o teu sonho dentro do meu sonho. Para mim isso foi lindo, foi muito marcante. E é exatamente o que o profeta fala, o profeta Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você... Olha só que interessante. Ali nós vemos a história do oleiro, ali nós vemos um Deus querendo trazer o seu povo de volta dos caminhos dele. E a palavra de advertência que Deus dá para o povo através do profeta Jeremias é que eu tenho pensamentos de paz para vocês, para dar o que você deseja. Olha só, aquilo que nós desejamos está dentro daquilo que Deus tem para nós. A satisfação, a alegria, a felicidade, a paz, o consolo, o regozijo, que é o que a gente busca, é o que a pessoa busca quando ela vai num bar beber, é o que a pessoa busca quando ela vai se relacionar com alguém, é o que a pessoa busca quando ela vai ter um filho, é o que a pessoa busca quando ela vai procurar um vídeo motivacional. O que ela está buscando? Ela está buscando se satisfazer, se realizar. O ser humano procura isso, essa realização, e cada um vai tentando encontrar isso de várias formas, em várias religiões, falsas religiões, seitas, em drogas, em bares, em amizades, em
em relacionamentos, de várias formas, você sabe. Isso é conhecido no nosso meio, não é novidade. Mas Deus, Ele mostra para a gente através da sua palavra, através do rótulo na garrafa, que Ele sabe os pensamentos que tem o nosso espírito para dar o fim que nós desejamos. Ele sabe que há dentro de nós esse desejo de realização, esse desejo de satisfação, essa paz. Em Filipenses 4 diz assim, que Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele satisfará todas as nossas necessidades. Agora pega só essa partezinha assim, ó. Todas as nossas necessidades. Todas. O que é isso? Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Segundo a riqueza dele em glória, que é imensurável, Ele satisfará todas as nossas necessidades. Qual necessidade você tem colocado diante de Deus? Ou melhor, você tem colocado a sua necessidade diante de Deus? Ou você pensa que a sua necessidade não vai ser ouvida por Deus? Deus, a tua palavra fala que o Senhor vai me satisfazer, que o Senhor vai me suprir, e eu estou orando ao Senhor, vem me suprir, e Ele supre, irmãos. Ele vem com a presença dEle, Ele vem com a graça dEle, Ele vem com um consolo. Jesus falou, eu não te dou uma paz como o mundo dá, a paz que eu dou não é como esse mundo dá. E o próprio Paulo em Filipenses, também no mesmo capítulo, fala que a paz de Deus excede todo entendimento, toda a psicologia humana. Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu brinco com a Damares é psicóloga. Eu falo, a terapia começou aqui, Damares. Fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. O que é isso? É falar com Deus. O que você faz no divã do psicólogo? Você fala. Você fala, o psicólogo fica quieto, pontuando, às vezes de forma bem pequena, te direcionando, achando alguns caminhos, mas para que você fale cada vez mais, para que você fale, saia dali bem. Ele vai te dar umas direções sobre o que você fazer, sobre o que ele pontuou. Talvez nas primeiras sessões não te fala nada, só fala quantas sessões você precisa voltar ali, e daqui a 4, 5, 6 sessões ele começa a pontuar a respeito do que ele está diagnosticando, de diagnóstico na sua vida. E em Filipenses 4 é isso que Deus faz. O Espírito Santo, ele trabalha dessa mesma forma. Fala para mim, coloca diante de mim as tuas petições, as tuas preocupações, fala para mim o que está acontecendo, e o Espírito Santo vai te fazendo lembrar daquilo que você necessita. Com certeza você já teve essa experiência. Você começa a orar, de repente você se esquece do que está orando, esquece do que precisa orar, e você para um pouquinho, daqui a pouco vem uma lembrança, vem uma memória. O Espírito Santo te traz a memória, aquilo que você precisa orar, e você volta a orar. Você está fazendo uma terapia com o Senhor dos Senhores, com o Deus que te criou, que te conhece. E a Bíblia fala que você fazendo isso, Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento humano. Então, quando esse texto está falando aqui dessa lição de não ame a sua vida acima daquilo que Deus tem para você, é a respeito dessa confiança, é a respeito dessa entrega, é a respeito de olha, eu confio em Deus, eu entrego os meus planos para Deus, eu entrego aquilo que eu não entendo para Deus, eu entrego aquilo que aconteceu na minha vida para Deus, eu confio nele. E
daqui a pouco ele vai me explicar, como ele disse para os discípulos, vocês não entendem agora, mas daqui a pouco vocês vão entender, e nós precisamos nos agarrar, confiar nisso, e ter essa convicção, se ele é fiel, se a palavra dele mostra que ele é fiel, os acontecimentos mostram que ele é fiel, a nuvem de testemunha que nos rodeia mostra a fidelidade de Deus. Daqui a pouco nós vamos entender o que está acontecendo. Nós passamos por um momento esse ano difícil. Ontem eu fui entregar algumas coisas para uma família que estava passando necessidade. Falei com o Luizinho. E eles faz um tempo já que eles não vêm. O marido está passando por um tratamento de câncer. Está vencendo, graças a Deus. E a moça, sem saber, fazia tempo que a gente não se via, perguntou a respeito, né, do bebê da Damares. Falou, está para nascer, né, o bebê da Damares, né? Eu dei um sorriso para ela e falei, nós perdemos o bebê. Ela ficou toda sem graça, toda desconcertada. Eu falei, não, faz parte. Daqui a pouco nós vamos conhecer ele ou ela lá no céu. Né? Essa é a nossa esperança. E nós cremos nisso com muita convicção. Olha o corintiano aí, ó. Com muita convicção, com muita certeza, porque Deus é fiel. Segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, a nota-chave do egoísmo humano se encontra nessa frase. Presta bem atenção, olha só. A chave do egoísmo humano se encontra nessa frase: quem ama a sua vida. O que isso quer dizer? Isso indica que o homem serve só a si próprio. E fica claro, fica implícito nisso, odeia ao resto da humanidade. Ou seja, nós vemos vários exemplos disso. Hoje, com a internet, com a tecnologia, nós vemos muito mais tragédias, barbaridades que acontecem. Nós vemos muito mais por causa das redes sociais. Mas que o homem natural, ele se preocupa com ele mesmo. E às vezes, dentro da própria família, ele não se preocupa com a família, com ele mesmo, somente com ele mesmo, com o umbigo dele, está preocupado com ele, né? Ele ama somente a ele não está preocupado com o restante das pessoas, o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão sofrendo. Nós estamos chegando numa época do ano onde nós começamos a pensar nisso. Como está o meu irmão? Ele está precisando de algo, ele está precisando de uma cesta, ele está precisando de um remédio, ele está precisando de alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar, para aliviar um pouco do sofrimento do meu irmão? E então, o homem natural, ele é egoísta, ele ama a sua própria vida. E o texto diz que quem ama a sua própria vida vai perder. O estudo que eu trouxe aqui, odeia o resto da humanidade, negligenciando o que for de natureza espiritual. Tal homem duvida que exista algo além do caixão, algo além da morte. Ele duvida disso, ele não acredita nisso. Então, a chave para o egoísmo humano é isso: ele ama a sua própria vida. Eu amo a minha vida, eu não me preocupo com ninguém, eu me preocupo somente comigo, com o meu bem-estar, com as minhas necessidades, os meus desejos. E se o meu vizinho está precisando, se a pessoa que passa na minha cruz, o meu caminho está precisando, é problema dele. É a respeito disso que o texto diz, é a respeito desse amor de si mesmo que o texto diz, que esse vai perder a sua vida, essa pessoa vai perder a sua vida. Então, o terceiro ponto: amamos a Deus quando servimos a Cristo. Servimos a Cristo quando servimos ao próximo. Eu vou ler um texto aqui, Mateus 25, verso 31 ao 46, se puder colocar na tela. Mateus 25, verso 31 ao 46. Fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, fiquei doente e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós vemos que o fogo eterno, o tormento eterno, foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, né, que viraram demônios. O que Deus tem para nós? A vida eterna. O que Deus tem para nós? Ele tem uma garrafa com um rótulo escrito dizendo: olha, não pega essa água para você, utilize dessa forma: molha a bomba, manivele a bomba e retire a água, mate a sua sede. Sabe o que você vai fazer agora? Encha a garrafa de novo, coloque o bilhete ali, porque outra pessoa vai passar aqui com sede. Esse texto é bem claro. Não ame a sua vida a tal ponto que você exclua as pessoas, aparte as pessoas, esqueça de fazer a justiça, de viver uma vida piedosa, de ler o rótulo e praticar o que está escrito no rótulo, praticar o que está escrito na palavra. Mas olha a sua volta, olha a sua volta. Como princípio integrante do Evangelho de Cristo, esse amor aos nossos semelhantes e esse autossacrifício em favor deles é algo compreendido como parte do discipulado cristão, e tem como seu alicerce e origem o poder de Jesus. Queridos, isso é poderoso. Amar as pessoas, executar justiça, ter uma vida piedosa é poderoso. Somente o indivíduo regenerado pode morrer com êxito para si mesmo, passando a viver pelos outros, porquanto somente tal homem realmente compartilha da vida e das atitudes de Cristo. Somente aquele que foi verdadeiramente regenerado. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Se a minha vida
não tem esses frutos, se eu não dou esses frutos, eu tenho que rever se eu nasci de novo. Eu tenho que rever se eu fui regenerado. Eu tenho que rever se o Espírito Santo habita dentro de mim. Amém? Contudo, ser regenerado não consiste em professar crença em algum credo. Eu sou da ceifa, por isso eu sou regenerado. Não, pelo contrário, é a participação na vida de Cristo. O pastor Pedro diz, né, que nós não frequentamos a igreja ceifa, nós pertencemos à igreja ceifa. Eu pertenço à família ceifa. Eu não frequento, eu participo da vida de Cristo. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Disso tudo que nós estamos falando aqui, que é viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. O que é manifestação de fé? Além de nós orarmos por milagres, além de nós orarmos no secreto, além de nós virmos da igreja, é participar na vida de Cristo. O que Cristo veio fazer nessa terra? Ele veio dar a vida pelos homens. Ele foi o primeiro a pegar a garrafa e jogar na bomba. E depois deixar a garrafa lá escrito: pode fazer, acredita em mim, dá certo. Praticar fé é isso. Exercer a piedade. É ouvir essas palavras, é ouvir o que a Bíblia diz, e dentro das minhas possibilidades, executar a justiça, o exemplo de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Não amar mais a mim, mas me preocupar com a vida que Deus vai me dar, a vida eterna. Não amar a minha vida, não, isso aqui ninguém toca, isso aqui é meu, eu não divido com ninguém, não, eu não posso ajudar, não posso fazer, nós precisamos de voluntários para ir lá no Salão das Nações, organizar para que domingo tudo esteja muito bonito, tudo esteja muito agradável, confortável, para receber as famílias, as crianças. Elas vão estar lá numa sala, recebendo aula, recebendo ministrações. Daqui a pouco elas vão comer um lanchinho que foi preparado com muito carinho. Um ambiente foi preparado para a sua família, para você estar lá. Mas antes disso, nós estamos precisando de ajuda. Você pode se voluntariar e... Não, mas agora é horário do meu jornal, agora é horário da minha novela, é horário do meu descanso. Eu me amo tanto que eu não posso fazer. É isso que Jesus está falando aqui para nós. Nós fomos sabadão, né, Adriano? Fomos tentar limpar aquela lagoa do CTM que o Água-Pé tomou, ela fechou ela. Se a gente não der um jeito naquilo lá, vai matar a lagoa. E nós fomos lá uns 5, meu irmão. Ali precisa pelo menos uns 20 ou mais. É muito trabalho. Nós fomos lá achando que é muito trabalho. E apareceu 5 pessoas. E aí, eu não sei se como eu posso dizer? É lógico, cada um tem o seu compromisso. Eu estou dando só um exemplo, tá, irmão? Não é uma indireta para ninguém, não. É só um exemplo prático que nós vivemos sábado e encaixou aqui na palavra.
mas para nós refletirmos. Quem ama a sua vida vai perder, mas quem odeia a sua vida, olha, não, eu estou aqui cansado, não, mas eu preciso, eu vou lá ajudar, eu vou dar uma força, eu vou dar uma mão, eu vou ajudar de alguma forma, será que está precisando de gente na escolinha? Será que precisa ajudar? Será que precisa lavar o banheiro? Será que precisa passar um pano? Será que precisa de alguém na mídia? Será que precisa passar uma mão de tinta? O que eu posso fazer? Porque eu não quero amar tanto a minha vida, eu quero amar mais as coisas de Deus, eu quero amar mais a eternidade, eu quero perder a minha vida para ganhar a vida eterna. Esse é o pensamento que o cristão tem que ter, porque foi esse o exemplo que Jesus deu para nós. Não é o exemplo que o pastor está dando, mas Jesus foi o primeiro exemplo. Jesus foi o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo, e Ele deixou escrito. Filipenses 2, 3, diz assim, põe aí, Augusto, na tela, Filipenses 2, verso 3, até o 12, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, olha só, mas cada qual também para o que é dos outros, se preocupe com os outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também o que em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, não quis ser igual a Deus quando foi dada a missão a Ele de vir na terra, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quem está debaixo da terra? Quem estará debaixo da terra eternamente? Quem está preso porque se rebelou contra Deus, que nós falamos, para quem Deus preparou o tormento eterno, diabo e os seus demônios, o grandão, o maioral, o diabo, o Satanás, ele está acorrentado, ele está preso. Quem está solto nas regiões aqui celestiais, nas regiões, no nosso mundo, são os demônios menores, os principados, as potestades, os dominadores, esses demônios menores, mas o diabo, o Lúcifer, ele já está preso, ele já está acorrentado. E o nome de Jesus está acima também do nome de Lúcifer, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, meus irmãos, Jesus deu o exemplo, que haja em nós esse sentimento. E não é fácil. E é uma luta, humilhar, matar a carne, é uma luta. Por isso que é pregado isso, porque não é fácil. Mas isso não pode ser desculpa para nós que queremos herdar a vida eterna. Quem quer herdar a vida eterna, levanta a mão. Todos nós queremos. Todos nós queremos a vida eterna. Jesus nos deu o exemplo. Olha só, não ame a sua vida. Você quer se satisfazer, você quer realizar um desejo, mas esse desejo está de acordo com a palavra de Deus. Você quer falar coisas para uma pessoa, mas isso que você vai fazer está de acordo com a palavra de Deus. Você quer reagir de uma forma mas essa reação está de acordo com a palavra de Deus. Não ame os seus desejos, não ame as suas reações, não ame as suas vontades, ame aquilo que agrada a Deus, para que você tenha vida eterna. Amém, meus irmãos? A fim de vivermos a vida que Cristo viveu, em sacrifício pelo próximo,
e amar segundo Ele amou. É necessário autopreservação. É a lei da autodestruição. Então, você quer preservar a sua vida? Odeia a sua vida. Você quer preservar a sua vida? Você quer preservar a verdadeira vida? Odeia a sua vida. Amém, meus irmãos? O mais profundo princípio moral que há no mundo é justamente o que encontramos neste versículo. Existe algo de muito elevado e nobre em torno desse princípio, que força até mesmo os incrédulos mais radicais a reconhecerem essa verdade. A perda da própria vida não ocorre apenas no futuro, mas também no presente e a cada momento, diariamente. Quando o indivíduo ama e procura salvar a sua vida, e então, por causa dessa própria busca, na realidade, ele está sempre a perdê-lo. Esse é o princípio moral que causa um impacto até nos ateus, até nos descrentes. Quando alguém vê você, alguém que não te conhece, vê você sendo injustiçado, vê você tomando um prejuízo que não devia, vê você sendo humilhado, e você pode reagir, você pode falar, você pode se defender, mas você não faz, porque você entende o que está escrito no rótulo da garrafa, você entende o exemplo que Jesus te deu. O mais incrédulo, ele se questiona: por que ele está fazendo isso? Isso mexe com os incrédulos, com os ateus, com aqueles que não creem em Jesus. Jesus, diante de Pilatos, qual foi a reação dele? Ele ficou quieto, como ovelha muda levada para o matadouro. Você já deve ter ouvido essa explicação, mas a ovelha, quando ela vai ser sacrificada, quando ela é levada para o matadouro, ela não faz barulho, ela fica muda, ela não reage. O boi fica agitado, o boi fica, ele se agita, ele faz barulho, enfim. A ovelha não, ela é muda. Jesus, ele ficou quieto. E quando o Pilatos falou para ele: você não está vendo que eu tenho poder de te condenar ou te declarar inocente? Ele fala: nenhum poder você teria sido alto, você não recebesse. Se eu quisesse aqui, se eu pedisse ao Pai, Ele mandaria um exército de anjos para me soltar. Então Jesus deu esse exemplo para nós. Isso causa impacto, isso causa um ponto de interrogação gigante na vida do ateu. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está agindo dessa forma? Se ela poderia se defender, se ela poderia reagir. Por quê? O que ela está ganhando com isso? Mas o homem natural não entende. Nós que somos espirituais entendemos. O que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu essa semana, falando de ateu, só abrindo um parênteses. Talvez não vai encaixar na palavra, mas eu quero edificar a fé de vocês. Teve um problema com a internet na minha casa, e eu cancelei o plano e contratei um outro plano. E o pessoal do plano novo chegou para instalar, para fazer a instalação. E fazendo ali a instalação, eu acompanhando. Disconnected. Eles perguntaram o login. Qual era o login que eu ia usar? Sabe o que eu coloco lá? O Augusto é meu sobrinho, ele sabe. Quem foi lá em casa lá já sabe. Eu coloco assim: Jesus sempre te amou. Porque toda vez que você chega em algum lugar, você vê a internet dos vizinhos também, não vê? O Wi-Fi dos vizinhos. Então, toda vez que o vizinho for abrir o Wi-Fi dele, ele vai ver lá: Jesus sempre te amou.
Então eu uso isso. E ele perguntou uma senha. E eu coloquei a senha, Apocalipse. Colocou lá, Apocalipse. Terminou a instalação, tudo bem, rapidinho, bonitinho. Eu fui fazer um teste no meu celular. Deu um erro lá. Deu um erro, não ia. Peguei o celular da Damares, fui fazer um teste. Deu um erro, também não ia. Eles disseram assim, ó, isso nunca aconteceu. Olha só. E eu havia perguntado para eles quantas instalações eles estavam fazendo por dia. De 5 a 6 eles disseram. Então de 5 a 6, todos os dias. Olha só, é um monte de gente. Não é verdade? E aí disse que nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Falei, peraí. Disconnected. Está acontecendo aqui. Então, não é à toa. Por que está acontecendo comigo? Eu sou pastor. É à toa? Não, não é à toa. Beleza. E eu comecei a falar para eles. O login e a senha do meu Wi-Fi. Que Jesus sempre amou eles. Que Jesus ama. Que Jesus é verdadeiro. E que o Apocalipse é o fim da Bíblia. É o livro do fim da Bíblia. Que a nossa vida vai ter um fim. E o que vai acontecer com o fim da nossa vida? E quando eu entendi tudo isso, funcionou. Eles ligaram lá na central, falaram, está acontecendo isso. Funcionou, beleza. Quando a gente estava saindo para o portão, eu falei para eles assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos pastores da igreja. E isso nunca aconteceu, né? Não, nunca aconteceu. É porque Deus quer falar com vocês. Deixa eu falar algo para vocês. Nunca se esqueça disso. Jesus sempre amou vocês. E o Apocalipse é o livro final da Bíblia. A sua vida vai ter um final, a sua vida vai ter um final. Como vai ser? Eu só peço algo para vocês. Falei desse jeito. Vocês vão montar o carro agora e vão continuar o trabalho. Mas pensa nisso. Pensa nisso. Deus abençoe, Deus soquinho. Vai com Deus. Fecha o parênteses. Então, aquilo que a gente pratica de fé, com a vida piedosa, com a vida de justiça, observando o rótulo, as escrituras, traz impacto nos descrentes, traz um impacto na vida deles. Mas voltando, essa palavra vida aqui nesse texto, quando foi escrito lá no original, é para dar a ideia de vida, que está em foco aqui, a vida, o indivíduo essencial, a expressão da sua personalidade no plano terreno, a vida natural, a matéria, e não a porção imortal do homem, não a alma, não o espírito, mas está falando aquele que ama a sua vida, matéria, natural, carne, aquele que ama a sua vida, perdê-la. A renúncia própria é a lei da autopreservação. E o seu contrário, a aplicação que o apóstolo Paulo faz de tudo isso a nós, está lá em Filipenses 2, no verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero deixar essa mensagem para nós nesse final de ano. Na quarta que vem nós vamos ter uma comunhão aqui no núcleo. Você vai trazer, se você puder, um prato salgado, um refrigerante, um suco. Se você não puder, você vai vir da mesma forma. Não é para faltar, é para vir. E nós vamos ter depois o culto, na outra semana, o culto da virada, a campanha, né? Projetando 2022. Ou seja, aqui no núcleo, esse é o nosso último culto. Com palavra, nós vamos cultuar a Deus com a comunhão na quarta que vem. Mas eu queria que nós fizéssemos uma revisão da nossa vida, do nosso ano de 2021, se nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Porque Jesus, ele fala, meus irmãos, o evangelho é muito sério. Deus é bom, ele nos ama, mas ele deixou algo para nós.
que é necessário a gente fazer. Amar as pessoas, não amar a nossa vida, mas amar a vida eterna. E Paulo fala aqui: desenvolvei a vossa salvação. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? Como foi o nosso ano? O que aconteceu? Meus irmãos, o meu sentimento nesse final de ano é: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, o Senhor nos sustentou. Pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Não é verdade? Não tem dia que você quer chutar o balde? Eu também, né? Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Então, até aqui o Senhor nos sustentou. Tudo bem, glória a Deus. Vou fazer uma revisão do meu ano. Eu estou desenvolvendo a minha salvação com temor e tremor? Ou estou no automático? O que vier é lucro, o que vai acontecer, não importa. Tudo bem. Que a gente possa refletir nisso. Que a gente possa sair daqui, ir para nossas casas, refletindo, sabendo que nós temos um Deus que nos ama, que nos sustenta, que é misericordioso, mas que nós precisamos desenvolver. Quem desenvolve? Somos nós. O apóstolo Paulo deixa aqui: desenvolver, ou seja, a ação é nossa. Ei, desenvolva a sua salvação. De que jeito? Com temor. Olhe para a garrafa, olhe o que está escrito no rótulo da garrafa. Você pode saciar a sua sede. Você pode saciar a sua sede. Mas é o certo a fazer? É o certo a fazer? Então que nós possamos refletir nisso nessa noite. Deus tem o melhor para nós. Assim nós vamos vencer o mundo. Assim nós vamos ter a vitória. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É um fato. É um fato. Mas eu estou desenvolvendo a minha salvação com temor, com tremor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está aqui. Então o Espírito Santo está aqui. A palavra de Deus foi anunciada. Agora só falta o coração aberto, receptível à palavra. Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós abrirmos o nosso coração nessa noite, eu te dou com convicção, com certeza, que vai acontecer algo na sua vida. Vai acontecer. Eu falo isso com certeza, com provas científicas, provas históricas, provas testemunhas de outras pessoas. Que a gente abra o coração nessa noite, que a gente receba aquilo que Jesus tem para nós. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Vamos orar. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor tem muita paciência conosco. A sua paciência não cabe na nossa mente. Ó Deus, a sua paciência, ela é grandiosa, ela é imensurável. Ó Deus, e nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. Ó Deus, nós glorificamos, nós nos alegramos. Ó Deus, nós exaltamos o Senhor, Pai, porque se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a tua paciência, nós não chegaríamos no final do ano aqui, congregando, ó Deus, nos seus caminhos,
não chegaríamos, mas graças a Ti estamos aqui. E nós abrimos o nosso coração para que nós possamos, ó Deus, herdar a vida eterna, desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor, Pai, fazer com que as pessoas vejam em nós que existe um Deus vivo, que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que refaz, que restaura, ó Deus, que salva. É através de nós que as pessoas vão ver isso, e nós nos colocamos à tua disposição nessa noite, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor perdoa pecados, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Sabemos disso, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, pensamentos, intenções, motivações erradas, atitudes, palavras, omissões. Sabíamos o que era certo fazer e não fizemos. Perdoa-nos, nos perdoa. Pedimos perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nós queremos ser melhores. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos melhorar. Nós queremos resplandecer a tua luz. Nós queremos cheirar o teu perfume, o bom perfume de Cristo. Nós queremos isso para nós. Nós queremos estar em um lugar e as pessoas veem em nós o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Fortalece cada um, ó Deus, anima cada um, ó Deus, encoraja. O Espírito Santo que habita em nós não é de medo e nem de covardia, mas é de coragem e de ousadia. Deus, que a coragem e a ousadia esteja em nós, para passar os dias de festa, ó Deus, fiéis, firmes à tua palavra, ó Deus, para passar as reuniões de família, onde está todo mundo bebendo, onde está todo mundo fazendo aquilo que não te agrada, firmes no Senhor, ó Deus, não nos importando com as perseguições, com os falatórios, com as brincadeiras, mas olhando para a vida eterna, para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno. Ó Deus, nos dá essa coragem, nos dá essa ousadia, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia.